O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No tempo da vida de Jesus entre nós, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram para Jesus tudo o que eles haviam feito e ensinado. Então Jesus disse para os apóstolos: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. De fato, havia tanta gente chegando e saindo que os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então, os apóstolos foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos viram os apóstolos partir e reconheceram que eram os apóstolos. Saindo de todas as cidades, muitos correram a pé e chegaram lá antes dos apóstolos. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus, o próprio Jesus, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Amém. Para a meditação da palavra de hoje, precisaremos de duas coisas. A primeira, precisaremos recordar o Evangelho da missa do domingo passado. A semana já, eu acho que a gente já não lembra mais. Eu tenho aqui, eu vou ajudar a memória aí. Domingo passado nós ouvimos o Evangelho em que começou assim: Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Certo? Chamou os 12, enviou 2 a 2, eles foram, pregaram o Evangelho, curaram os doentes e libertaram as pessoas de todo o mal. Muito bom. Agora eu vou precisar que você pegue o folhetinho aí e acompanhe. Porque esse Evangelho aqui tem um segredo. Eu vou tentar abrir esse segredo para você. Acompanhe aí o folhetinho na mão. O Evangelho de hoje começa com os apóstolos. Os apóstolos reuniram-se com Jesus. Será que a gente pode dizer que os 12 do Evangelho do domingo passado são os mesmos apóstolos do Evangelho de hoje? Sim ou não? Sim ou não? Sim. É a mesma maneira de chamar o mesmo grupo. Pode ser chamado de 12, os 12 apóstolos, e pode também ser chamado de apóstolos. O grupo dos 12 ou o grupo dos apóstolos, estamos falando do mesmo grupo. Então, os mesmos que foram chamados, que foram enviados 2 a 2, e que pregaram o Evangelho, libertaram as pessoas e curaram os doentes,
agora eles se reuniram com Jesus. E se reuniram com Jesus para quê? Contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Quem contaram? Apóstolos. Vai marcando aí na sua cadeiretinha que daqui a pouco eu vou cobrar, hein? Os apóstolos. Os apóstolos contaram para Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Eu cá, na minha imaginação, acho que eles estavam todos eufóricos. Um que as crianças quando vêm aqui depois no final da missa, um quer falar, porque não, porque eu fiz, porque eu não fiz, porque eu disse, porque eu fui lá, porque me receberam, porque fizeram um bolo de cenoura para mim, porque deram café, porque fizeram cuscuz e me deram. Estavam eufóricos. Aí Jesus lhes disse para quem? Os apóstolos. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Dá a impressão que Jesus quis colocar um pouquinho de água na fervura. Quis colocar um pouquinho, muita euforia, né? Aí quando aquelas crianças começam, Jesus quis diminuir um pouco, colocar um pouquinho de coisa. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Quem que não tinha tempo para comer? Vai marcando, daqui a pouco eu vou dar um nome. Os apóstolos. Bom, então foram sozinhos. Quem que foram sozinhos? De barco para um lugar deserto e afastado. Não posso. Agora vai aparecer um novo personagem. Muitos os viram partir. Quem são esses muitos? O povo. Mas que povo? O povo que recebeu os apóstolos. Os apóstolos não foram enviados 2 a 2? Eles não foram evangelizar, curar os doentes e libertar? O povo gostou dos apóstolos. Fez bolo para ele, deu cuscuz, chamou para almoçar, fez churrasco, abriu uma cerveja. Apóstolos. O povo gostou. E quando os apóstolos foram embora, o povo achou falta. Onde estão eles? Ô Pedro, ô João, ô Tiago, vem aqui, vamos conversar mais, vamos falar mais do Evangelho, vamos falar mais das coisas. A conversa de vocês é uma conversa boa, nós gostamos da conversa de vocês. Então muitos viram que os apóstolos partiram e reconheceram que eram os apóstolos. Conheceram que era Pedro, que era Tiago, que era João, que era Judas. Judas estava nessa época, ele estava ainda trabalhando ainda, não tinha desistido. Judas estava lá ainda firme, tanto o Tadeu como o Iscariotes. E reconheceram então que eram os apóstolos. Saindo de todas as cidades, essa multidão que gostou dos apóstolos, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Antes de quem? Os apóstolos. A multidão saiu correndo a pé e chegou antes. Aqui é o recurso de Marcos. Quando a gente tem alguma coisa muito importante para fazer, a gente chega antes. Quando você tem a aposentadoria para receber, o banco abre às 10. 7 horas, o neguinho está na porta do banco lá, enchendo o saco. 7 horas da manhã. Chega antes. Então os apóstolos chegaram, o povo chegou antes, porque queria, estava ansioso, estava tão animado com a conversa. Agora vocês não anotaram aí no caderninho? Agora vocês vão ver que coisa estranha. Ao desembarcar, nós estávamos falando de quem mesmo? Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão, teve compaixão
porque eram como ovelhas sem pastor, começou ele próprio, Jesus, a ensinar. Ensinar a quem? A multidão, que tinham gostado dos apóstolos, que tinham ido atrás dos apóstolos. Muitas coisas. Será que o Marcos errou aqui? Será que quando traduziram o Evangelho de São Marcos para a nossa língua, pularam um pedaço porque acabou o papel? Não. É Jesus mesmo. Marcos aqui está dizendo que quando a gente fala do Evangelho para alguém, quando a gente ajuda alguém, quando a gente faz o bem para alguém, não é a gente que está fazendo, é o próprio Jesus. Por isso que, embora tenham sido os apóstolos que embarcaram sozinhos, embora tenham sido os apóstolos que o povo procurava, embora tenham sido os apóstolos que desembarcaram, na verdade quem falava com a multidão era Jesus. Por isso que Jesus disse para os apóstolos: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Porque nós achamos que somos nós que fazemos. Se eu faltar, se eu ficar doente, a igreja desmonta. Se eu faltar, se eu falhar, minha família entra em colapso. Se eu não for trabalhar, a empresa fecha. Se eu não... Jesus fala: baixa a bola. Vinde a um lugar deserto e descansar. Não é você quem faz, é Deus quem faz. Você é um instrumento na mão de Deus. Você é uma vassoura na mão de Deus. Mas quem é que varre? É a vassoura que varre? Você chega de manhã e fala assim com a vassoura: vassoura, varra a casa. E a vassoura faz... É assim? Quem varre é você. Assim também, como a vassoura está nas mãos de Deus, como a vassoura está nas mãos da mulher, do homem que varre, nós estamos nas mãos de Deus. É Deus que faz. Descansa, descansa. Não fica criticando todo mundo, xingando, reclamando, cobrando, fazendo fofoca, destruindo. Descansa. Deus é quem faz. Está nas mãos de Deus. Deus é quem trabalha, Deus é quem acha. Agora, tem vassoura e vassoura, hein? Se eu pedisse para você varrer a igreja, qual vassoura você escolheria? Essa aqui? Tá, essa? É essa que não tem lugar. Então tem vassoura e tem vassoura. A gente tem que ser um bom instrumento, procurar sempre se achegar às mãos de Deus. Mas menos, hein? É Deus quem faz. Não vai querer roubar o lugar de Deus. Não vai ficar morrendo em preocupação. Não vai ficar tão preocupado que você vai começar a xingar os outros. Descansar, descansar um pouco. É Deus quem faz. Nós procuremos ser aí um bom instrumento, um bom instrumento nas mãos de Deus, que Deus possa fazer muitas coisas boas através da nossa vida, através da nossa dedicação, através do nosso carinho, para com o carinho Deus sempre nos concede.